Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma doença chamada toxoplasmose. Uma doença muito conhecida, muito falada. Geralmente a gente escuta falar sobre a toxoplasmose como sendo a doença do gato, e a gente vai ver se realmente é uma doença do gato. A toxoplasmose, ela é causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. A gente costuma falar até gondii, né? Abreviar ali o gênero. E o Toxoplasma gondii é a única espécie que vai levar a toxoplasmose. Bom, então quando a gente fala de toxoplasmose, a gente fala de um protozoário pertencente ao filo apicomplexa. Então, lembrando que tem todo aquele complexo apical com várias estruturas, várias organelas, e todo esse complexo apical ele vai facilitar a invasão do parasito na sua célula hospedeira, ele vai liberar substâncias como proteínas, para facilitar essa entrada desse parasito na célula hospedeira, ele vai dar motilidade a essa célula parasitária, ele vai aderir, né, então antes de ocorrer a invasão, então o parasita ele vai aderir na célula hospedeira, e também vai participar da formação do vacúolo parasitófago. Então hoje a gente vai ver no ciclo a formação de um vacúolo parasitófago. E quem auxilia a formação do vacúolo parasitófago é essas estruturas, essas organelas, encontradas em células de protozoários pertencentes ao filo Apicomplexa. Bom, então aqui eu tenho em seta verde e seta azul, mostrando o vacúolo parasitófago, né? Então, além de adesão, movimento, invasão, a formação desse vacúolo parasitófago é muito importante para proteção do parasito dentro do organismo do seu hospedeiro. Então, em verde nós temos um vacúolo parasitófago, é toda essa bola branca, e dentro nós temos estruturas celulares de protozoários, e dentro desse vacúolo parasitófago ocorre a multiplicação desse protozoário, é o que a gente consegue ver na setinha azul, né? Então, o protozoário ele se multiplica dentro desse vacúolo parasitófago, e futuramente ele vai levar ao rompimento dessa célula. A toxoplasmose, ela é uma doença com distribuição geográfica mundial, ou seja, está praticamente em todos os países. Em determinados locais, determinados países, até 80% da população apresentam ou apresentaram infecção para toxoplasmose. A forma mais grave da toxoplasmose, ela ocorre em crianças recém-nascidas. Pacientes podem apresentar sintomas como encefalite, icterícia, urticária, hepatosplenomegalia, né, que é o inchaço, o aumento do baço do fígado, e tudo isso geralmente está associado com uma alteração que nós chamamos de corioretinite. É uma alteração a nível de córnea, por exemplo, né, são alterações oculares que a gente vai ver também quando a gente falar de patogenia. Também esses pacientes eles podem apresentar hidrocefalia e microcefalia. Existem altas taxas de mortalidade e morbidade associadas à toxoplasmose. Grupos de risco são pacientes receptores de órgão, pacientes portadores do vírus HIV, pacientes que fazem uso de quimioterápicos, e tudo isso vai ficar mais claro quando a gente entender o ciclo da toxoplasmose. É considerado uma zoonose, pois alguns mamíferos possuem o T-GOND, não acarretando nada para esses animais, porém, acidentalmente, esse protozoário pode acometer o humano, né? Pode ser transmitido ao humano, então, por isso é considerado uma zoonose. Geralmente, gatos, a gente ouve muito falar sobre os gatos, né? Como que esses gatos transmitem ao humano? Será que realmente o gato é o grande vilão da história? Será que realmente o gato é o bicho-papão da toxoplasmose? A gente ouve muito falar quem tem gato e de repente engravida, né? Dá o gato embora, abandona o bichinho. Então, realmente, será que a gente tem que ter esse cuidado? A gente tem que ter essa prevenção de não ter o contato com o gato, já que o gato vai fazer parte do ciclo evolutivo do T-GOND? O T-GOND, ele vai ser um parasita intracelular obrigatório, então a gente vai ver durante o ciclo que em várias etapas ele vai estar dentro de células.
O homem vai ser o seu hospedeiro intermediário, só que o gato vai ser o seu hospedeiro definitivo. Portanto, antes de começar o ciclo, eu preciso mostrar para vocês que aqui na toxoplasmose, quando a gente fala do Toxoplasma gondii, ele vai apresentar 3 formas infectantes. Até agora a gente trabalhou com parasitoses e apenas uma forma infectante, ou era o cisto, ou era o oocisto, né. Agora aqui eu vou ter 3 formas infectantes. A primeira forma chama taquizoito, a segunda bradizoito e a terceira esporozoito. Os taquizoítos, eles vão possuir a forma como se fosse de bananinha, e essa forma a gente vai encontrar geralmente em líquidos biológicos, como leite, sangue. Bradizoítos são estruturas parasitárias que vão estar dentro de cistos e vão ser encontradas em tecido, então em músculo, por exemplo, sistema nervoso, a parte dos olhos. E os esporozoítos são estruturas parasitárias encontradas dentro do oocisto. Então aqui a gente vai ter um oocisto igual os oocistos que nós vimos também, em outros parasitas, né. É um oocisto, dentro desse oocisto eu tenho 2, esporocistos, e dentro de cada esporocisto eu tenho 4 esporozoítos. Então o esporozoito ele também é considerada uma forma infectante. Todos, taquizoíto, bradizoíto e esporozoíto, vão apresentar aquele complexo apical, né, que facilita a adesão, a penetração, formação de vacúolo parasitófago, vão apresentar todas aquelas organelas, optrias, micronemas e assim por diante. O gato, como eu havia comentado com vocês, o gato ele vai ser hospedeiro definitivo, então ele que vai apresentar o ciclo sexuado do T. gondii, e dentro do gato a gente encontra o T. gondii nas células do epitélio do intestino do gato. Só que o humano vai ser hospedeiro intermediário. Por quê? No humano vai ocorrer o ciclo assexuado do Toxoplasma gondii. E onde que nós encontramos o Toxoplasma gondii no humano? Nos humanos, gente, são várias as regiões do corpo que nós podemos encontrar o toxoplasma. Então, voltando ali nas formas infectantes. Se for o bradizoito no humano a gente vai encontrar no tecido. O taquizoito no humano a gente vai encontrar no sangue, no leite, em vários líquidos biológicos. E o esporozoito no humano nós não encontramos, só no gato, tá? O esporozoito é uma forma exclusiva do gato. Bom, então, antes da gente iniciar o ciclo, só mostrando para vocês essas forminhas infectantes. Eu vou voltar esses slides depois que a gente falar sobre o ciclo biológico. Então, só para mostrar para vocês a figura de um oocisto. Então, esse é o oocisto, oocisto e oocisto. Lembrando que dentro de cada oocisto eu tenho 2 esporocistos. E dentro de cada esporocistos, eu tenho 4 esporozoítos. E essa forma vai ser é uma forma infectante, e é a forma que a gente vai encontrar nas fezes do gato, por exemplo. A forma de bradizoito. O bradizoito, ele tem uma estrutura como se fosse uma banana também, a gente pode ver na figurinha aqui embaixo, só que o bradizoito geralmente ele fica dentro de uma cápsula que nós chamamos de cisto. O bradizoito ele fica encistado. Então nós temos esse cisto, essa estrutura redonda bem definida, e dentro do cisto eu tenho vários bradizoítos, e isso nós observamos no tecido. E por último, nós temos os taquizoítos, tá? Os taquizoítos, ele tem também essa forma de banana, e esses taquizoítos é a forma que nós podemos encontrar no sangue, é a forma como nós podemos encontrar em vários líquidos biológicos, tá? Então, o próximo vídeo nós vamos falar sobre o ciclo evolutivo da toxoplasmose, mostrando todas as formas evolutivas que nós acabamos de citar.